E aí, pessoal, questão de número 28 do capítulo 11. No instante da figura, né, essa que está aí na imagem, nesse instante aqui, para uma partícula que está em movimento, uma partícula P de 2 kg possui um vetor posição R de módulo de 3m e ângulo θ1 45 graus, e uma velocidade v de módulo de 4 metros por segundo e ângulo θ2 de 30 graus. A força F de módulo 2 newtons e ângulo de 30 graus age sobre P. Os três vetores estão no plano XY. Então, nós não temos nenhuma componente aqui no eixo Z. Então, todos os três estão formando um plano, né, entre eles três. Dessa forma, nós temos aqui, na letra A, quais são, em relação à origem, o módulo, né, o módulo e a orientação do momento angular. Então, a letra A e B, que é o módulo do momento angular e a sua orientação, para que direção aponta o vetor do momento angular. Bom, nós temos aqui a nossa partícula P. Então, veja que ela tem um módulo aqui, né, o vetor R, posição dela, tem um módulo de 3 metros. E o ângulo de 45 graus em relação ao eixo X. O vetor força faz um ângulo de 30 graus em relação ao vetor posição. Então, veja aqui, o nosso vetor posição, se a gente transladar ele para cá, o ângulo entre ele e o vetor e o vetor força é de 30 graus. Então, isso significa que o nosso vetor força está a 30 mais 45, 75 graus em relação ao eixo X. E o nosso vetor velocidade está a um ângulo de 30 graus no sentido horário, né? Um no sentido horário e outro no sentido anti-horário, né? Em relação ao nosso próprio vetor. Para a gente calcular o momento angular, a gente sabe que o momento angular é o produto misto, não é? Entre o escalar, que é a nossa massa, e o produto vetorial entre a velocidade e o vetor posição. Porém, veja que os ângulos aqui não estão referentes a um único referencial, né? Estão referentes uns em relação aos outros. Na verdade, o vetor força e velocidade estão referentes ao vetor posição e o vetor posição referente ao eixo X. Nós podemos atribuir uma estratégia que a gente faz em relação aos planos inclinados, quando a gente vai fazer decomposição de forças, né? Lá no nos nossos capítulos anteriores, ou nas questões, né? Na verdade, as questões de forças permeiam desde o capítulo 4, 5 até aqui, né? Então, quando se usa plano inclinado, a gente pega o quê? A gente pega um outro referencial de eixos, né? Então, ou seja, o que é que a gente faz? A gente inclina o nosso plano XY de modo a deixar o máximo de vetores possíveis paralelamente a ele. Nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte. Como o momento angular e o torque, que é pedido também na letra C, a gente depende do ângulo desses objetos em relação ao vetor posição, podemos deixar o nosso vetor posição paralelo ao eixo x. Então, tá aqui, ó. A gente pegou um outro referencial, poderia escrever aqui x' e y', né? De modo que o eixo x vai estar paralelo ao nosso vetor posição r. Então, o módulo do vetor r é a própria componente x, de modo que ele não tem componente nenhum em y, ou seja, não tem componente zero em relação a y. E assim a gente já elimina um monte de problemas matemáticos, né, de algebrismo que a gente teria de fazer para poder calcular tanto o momento angular quanto o torque. Dessa forma, a gente pode aplicar o seguinte. Já que o nosso vetor posição agora está paralelo ao eixo x, a gente pode fazer o seguinte. O nosso vetor velocidade, né, vai ter uma componente x e uma componente y, né, em relação a esses novos eixos. Que a gente não precisa fazer aqui, como é que se diz? Semelhanças de triângulos, né, para saber que ângulo é esse. A gente já tem aqui. Se
o nosso eixo x de referência agora está paralelo ao vetor posição, então a inclinação do eixo, perdão, a inclinação do vetor velocidade em relação a r também em relação a x, 30 graus, que é o nosso θ2. Então, dessa forma, podemos calcular aqui a componente y e a componente x do vetor velocidade e aplicar na nossa equação. Então, nós temos o seguinte: o momento angular, que é o produto misto aqui, né, da massa, né, o nosso escalar vezes o produto vetorial entre o raio e a velocidade, vai ser aqui, né, abrindo a nossa matriz, vai ser aqui as componentes, né, de cada um desses vetores. Então, nós temos os vetores unitários, as componentes do vetor posição e as componentes do vetor velocidade. Para x vai ser o módulo vezes o cosseno do ângulo, né, porque aqui ó, x é o nosso cateto adjacente, e para y o módulo vezes o seno do ângulo 2, que é o cateto oposto. Fazendo isso, nós temos o seguinte: as componentes do nosso vetor posição R é quem? Em x, né, que é o próprio módulo do vetor, que é 3. Y ele não tem componente, é 0. E z também não tem componente, é 0. Para nosso vetor velocidade, z ele não tem componente, então é 0, né, porque todos os vetores aqui estão no plano xy. Mas em x é 3,46 e em y é 2, né, porque o módulo do vetor velocidade é 4. Então, 4 cosseno de 30, né, 3,45. 4 vezes seno de 30 é 2. Reescrevendo aqui as duas primeiras colunas e fazendo a multiplicação, né, em diagonal. Então, aqui vai dar 0, 0. Aqui vai dar 6K. Aqui 0, 0 e 0. Então, o momento angular é de 12 kg vezes metro quadrado por segundo K, né? Ou seja, esse vetor, como a gente sabe, né? O produto vetorial, ele cria um vetor perpendicular ao plano formado pelos outros dois vetores, né? Então, se o plano é x, y, então esse vetor é no eixo z. E como deu um sinal positivo, a gente já mata a letra B, que é a orientação, no sentido positivo do eixo z. Da mesma forma, a gente vai aplicar agora para o torque. Então, o torque é o produto vetorial entre o vetor posição e a força aplicada. Então, nós temos aqui a componente y do vetor força e a componente x do vetor força. Uma outra coisa. Isso aqui já nos garante também o seguinte, porque o momento angular, o vetor posição e o vetor velocidade têm que ser perpendiculares um ao outro, né? Então, você elimina de fato aqui a componente x, porque ela é paralela ao vetor posição R, né, com um ângulo de 180 graus. E se você aplicar, sem fazer a parte em matriz, então o seno de V 180, né, em relação a R dá zero, né, o que elimina essa componente de fato. Né? E veja que aqui na multiplicação de matriz, né, é realmente isso que acontece. Né? Então, a multiplicação aqui com essa componente dá zero. A mesma coisa vai acontecer aqui no torque. Então, você tem aqui que a gente reescreve, né? O torque é o produto vetorial entre R e F. Reescreve as matrizes, né? A mesma coisa aqui, ó, né? As componentes do vetor posição, as componentes unitárias, né, dos vetores e as da força. Então, F de x, né, em x vai ser F cosseno do ângulo de θ3, né, já que F é o cateto, Fx é o cateto adjacente, e Fy é o cateto oposto, então o módulo vezes o seno de 3. Aí, então, nós resolvemos. No vetor posição é 3, 0 e 0, então ele está paralelo a x, então o seu módulo é a sua própria componente x. As outras não tem, porque é tudo zero, né? A gente não tem uma sombra, entre aspas, do vetor posição em y nem em z. Já para a força, né, a gente resolve, né? O módulo é 2 newtons, então 2 vezes cosseno de θ3, que é 30 graus, dá 1,73. E 2 vezes seno de 30 é 1. Aí a gente reescreve as duas colunas e faz as multiplicações. Então, você vê que vai dar 0, vai dar 0. Aqui vai dar 3, aqui 0,
0 e 0. Então, o torque é simplesmente 3 newtons vezes metro K, né? Então, a orientação dele também é no eixo Z, né? Como é de se esperar. E como deu um valor positivo, então isso significa que a orientação do torque também é no sentido positivo do eixo Z. Muito bem, pessoal, espero que tenham acompanhado a linha de raciocínio dessa questão. Espero que tenha ficado clara a resolução. Eu fiz de forma diferente de algumas resoluções que tem por aí. Provavelmente deve ter alguma que seja igual a essa que eu fiz aqui, mas eu espero que a explicação tenha ficado clara e entendível para vocês. Mas, se não, né, como sempre, deixem aí embaixo crítica, dúvidas ou sugestões na caixa de comentários. Curtam, compartilhem e se você é novo aqui no canal, se inscreva para acompanhar e receber mais. Até a próxima questão.